Mikami, um virgem de 37 anos, funcionário de escritório, solitário. Esse coitado levava uma vida bem comum em Tóquio, ele até que gostava da rotina, mas tinha uma coisa que ele nunca conseguiu: arrumar uma namorada. E cá entre nós, rapaziada, acho que esse é o maior problema de muitos de vocês também, né? Mikami ficou em choque total ao descobrir que a namorada o traiu com o melhor amigo, o Temura, um tremendo babaca. Pra piorar, ele foi convidado pro jantar de noivado deles. Mas durante a festa, a coisa desandou quando um maluco com uma faca correu feito louco na direção do armário. Numa decisão de segundos, Mikami empurrou Himura para fora do perigo, mas a faca afundou fundo no próprio estômago dele. Enquanto sentia a vida escorrer, Mikami notou como seu corpo estava insuportavelmente quente. Naquele instante, uma voz divina falou em sua cabeça, concedendo-lhe a habilidade de resistência ao calor. Enquanto Mikami agonizava, se perguntando por que sofreria uma morte tão dolorosa, Deus lhe deu ainda mais poderes, tipo invencibilidade a ataques físicos, e seu corpo estava sendo refeito, um que não precisava mais de sangue para sobreviver. Em seus últimos momentos, Mikami refletiu sobre como sua vida tinha sido miserável, especialmente como o melhor amigo roubou a garota que ele amava. Ele pensou que o mundo era frio e sem coração. Ouvindo isso, Deus lhe concedeu resistência ao frio e a fundiu com sua resistência ao calor, criando a habilidade suprema de invencibilidade térmica. Ele se arrependeu de morrer como um inútil e fez um juramento. Na próxima vida, ele ia pegar geral, sem camisinha nem nada. Em resposta, o sistema lhe concedeu a lendária habilidade Predador. Enquanto sua alma começava a deixar o corpo, ele percebeu que nenhum mago conseguiria ficar virgem por 30 anos, então Deus o abençoou com a habilidade Grande Sábio. Após dar seu último suspiro, a alma de Mikami foi transportada para um novo mundo, onde lhe prometeram poderes incríveis e a chance de construir seu próprio império com as mais lindas garotas monstro. Mas as coisas não saíram exatamente como planejado. Quando finalmente acordou, Mikami percebeu que tinha reencarnado como um slime completamente inútil e cego. Determinado a descobrir o que podia fazer, ele começou a testar seus novos poderes dissolvendo ervas curativas nas cavernas ao redor. Por centenas de anos, Mikami consumiu tudo o que encontrava na caverna, mesmo sem precisar comer ou dormir. Ele começou a se perguntar para onde toda aquela comida estava indo, já que não estava acumulando em lugar nenhum. Quando a voz de Deus falou com ele de novo, explicando que era parte da sua habilidade Predador, um poder apelão que o deixava armazenar e analisar qualquer coisa que ele comesse, sem limites. Essa habilidade roubada permitiu que ele absorvesse tudo, preparando o terreno para sua eventual ascensão ao poder. Depois de analisar as ervas hipocutes que ele vinha comendo, a habilidade Grande Sábio de Mikami revelou que ele podia transformá-las em poções de cura. Animado com a descoberta, ele consumiu todas as ervas restantes na caverna e as transformou em poções. Assim que as ervas acabaram, ele encontrou um cristal raro e o devorou na hora. Enquanto continuava engolindo tudo o que via pela frente, ele escorregou acidentalmente de um penhasco e caiu na água. Como não sabia nadar, o pânico tomou conta. Ele não podia morrer uma segunda vez como um fracassado. Desesperado, ele começou a engolir toda a água para se impulsionar para fora do perigo, jurando que focaria em seus planos nesta vida. No entanto, ele exagerou e se lançou contra uma barreira, que o jogou para trás e destruiu seu corpo. Por sorte, sua forma de slime permitiu que ele se regenerasse rapidamente. De repente, ele ouviu uma voz sinistra o chamando de pequeno. Traumatizado pela vida passada, Mikami temeu que o dragão estivesse insultando seu, tamanho. Mas a voz que pertencia a um dragão gritou para ele parar de sonhar acordado e prestar atenção. Mikami, que ainda não conseguia ver nada, pediu desculpas. O dragão prometeu conceder-lhe visão com duas condições: fazer-lhe companhia e não surtar quando o visse. Mikami concordou, ganhando a habilidade Sentido Mágico, uma das 10 habilidades proibidas no mundo. Ele imediatamente notou todas as auras espalhadas pela caverna, mas ficou deprimido ao ver que ele realmente era só um slimezinho inútil. Então, quando finalmente viu o dragão, Mikami não conseguiu evitar gritar de horror com o quão terrivelmente feia a criatura era. O dragão, claramente sem se importar, apresentou-se como Veldora, o dragão da tempestade, um dos 4 verdadeiros dragões existentes. Ele explicou como 300 anos atrás, acidentalmente queimou uma cidade inteira e foi selado por um herói poderoso usando a habilidade Prisão Ilimitada. Ouvindo a história de Veldora, Mikami sentiu uma conexão, lembrando-se de como era solitário ser um virgem de 37 anos. Então, ele perguntou a Veldora se eles podiam ser amigos. No entanto, Veldora, sendo o tipo teimoso de sempre, respondeu como um tsundere total, dizendo: "Não é como se eu quisesse ser seu amigo ou algo assim, tá? Acho que vocês entenderam o que ele quis dizer, né?" Depois de concordarem em ser amigos, Veldora revelou que só lhe restavam 100 anos antes que toda a sua magia fosse completamente drenada. Ele também explicou que a caverna estava cheia de minerais raros, porque vinha absorvendo sua energia mágica por séculos. Ouvindo isso, Mikami não queria perder seu único amigo, então tentou usar sua habilidade Predador na barreira que prendia Veldora, esperando conseguir rompê-la. Infelizmente não funcionou, e Mikami se sentiu um fracasso. A única forma de quebrar a prisão que segurava Veldora era analisar a barreira tanto por dentro quanto por fora. No entanto, como os poderes de Veldora estavam selados, levaria muito tempo para ele fazer isso sozinho.
Não querendo perder seu novo amigo, Mikami bolou um plano audacioso. Ele armazenaria Veldora dentro do seu corpo usando a habilidade Predador e o levaria consigo enquanto trabalhavam juntos para quebrar a barreira. Veldora, achando a ideia divertida, riu e concordou, animado para fazer parte das próximas aventuras de Mikami. Antes de partirem, Veldora decidiu que eles deveriam se tornar família, dando um nome a Mikami. Ele pediu que Mikami o nomeasse primeiro. Pensando em algo legal, Mikami escolheu chamar o Dragão da Tempestade de Tempest. Embora Veldora inicialmente tenha gritado com falso desgosto pelo nome, ele rapidamente se afeiçoou, decidindo que era o melhor nome que já havia recebido. Em troca, ele nomeou Mikami de Rimuru Tempest. Uma luz brilhante surgiu enquanto o nome era gravado na alma de Rimuru, solidificando o laço deles como família. Com a nova parceria estabelecida, Rimuru usou sua habilidade Predador para engolir a barreira e começou a analisar a prisão ilimitada com a ajuda de sua habilidade Grande Sábio. No entanto, no momento em que Veldora desapareceu da caverna, o mundo inteiro sentiu sua ausência e os reinos se prepararam para a guerra. Nas semanas seguintes, Rimuru continuou devorando minerais raros e desbloqueando novas habilidades poderosas. Ele também começou a treinar lutando contra os monstros da caverna, ganhando o poder de imitar suas aparências e habilidades. Um dia ele encontrou uma centopeia classe S, mas a derrotou facilmente com um único golpe, assim como uma aranha preta gigante, o que lhe deu a habilidade de se balançar pela caverna como o Tarzan. Eventualmente, Rimuru encontrou a saída da caverna, e quando as portas se abriram, 3 aventureiros entraram para investigar o desaparecimento de Veldora. Rimuru sabia que essa era a chance dele de finalmente sair da caverna. Assim que tocou a grama lá fora, um enxame de goblins fracos e feios o cercou. As armas deles eram tão precárias quanto seus corpos magricelos, mas eles imediatamente reconheceram Rimuru como alguém poderoso e perguntaram o que ele estava fazendo ali. Essa era a primeira chance dele de falar, mas quando tentou projetar a voz, a força pura dela jogou todos de joelhos, implorando para ele falar mais baixo. Confuso, Rimuru perguntou por que eles estavam ali, e o líder os levou até a vila goblin deles. Um goblin velho que parecia que devia ter morrido na semana passada apresentou-se como o ancião da vila. Ele explicou que monstros vinham atacando a floresta desde que o deus deles desapareceu, há um mês. Enquanto Rimuru olhava as pinturas da vila, percebeu que o deus deles era ninguém menos que Veldora. O ancião então pediu a Rimuru para proteger a vila deles, mas Rimuru, modestamente alegando ser só um slime fraco, foi rapidamente corrigido pelo ancião, que disse que a aura dele era tão forte que fedia mais que um evento de anime lotado. Se perguntando do que eles estavam falando, Rimuru ativou sua habilidade Grande Sábio para ver da perspectiva deles. Para sua surpresa, ele viu uma aura demoníaca massiva irradiando dele, se espalhando por toda a floresta. Envergonhado, ele rapidamente absorveu toda a sua aura, fingindo que tudo aquilo tinha sido parte de um grande plano para testá-los. O ancião agradeceu por ele ter mostrado misericórdia e explicou a situação terrível deles. Algumas semanas atrás, metade da vila foi dizimada por uma matilha de lobos terríveis, criaturas assustadoras capazes de matar 100 goblins antes que um único deles caia. Com a matilha inteira ainda intacta, a vila agora tinha apenas 60 guerreiros restantes. Desesperado, o ancião se ajoelhou, implorando a Rimuru por ajuda, prometendo que a vila juraria lealdade a ele. Lembrando-se de como tinha sido tratado na vida passada, Rimuru decidiu ajudar, bem na hora em que os uivos dos lobos ecoaram na distância. Ele prometeu auxiliá-los, e os goblins juraram lealdade, tornando Rimuru o líder da vila deles. Enquanto se preparavam para a batalha, Rimuru rapidamente percebeu que os goblins eram uns inúteis, assim como ele na vida anterior. Então, antes de fazer qualquer outra coisa, ele decidiu curar os soldados feridos primeiro, sabendo que seriam imprestáveis de outro jeito. Depois de ser levado à enfermaria deles, Rimuru bolou uma forma única de curar os soldados feridos. Ele decidiu engolir um dos goblins machucados e depois de um instante o cuspiu de volta completamente curado. Acontece que quando Rimuru os engolia, ele injetava em seus interiores seu líquido curativo quente e pegajoso. Um por um, ele continuou a curar todos os soldados caídos usando o mesmo método, e em pouco tempo cada goblin estava de pé novamente. Assim que o último foi curado, a noite começou a cair, sinalizando que uma grande batalha se aproximava. O líder dos lobos terríveis havia reunido toda a sua matilha e começou a avançar em direção à vila goblin. Os goblins conseguiram erguer algumas cercas para a defesa, mas o filho do líder o alertou para ter cuidado com o slime, Rimuru. Rimuru, confiante em suas habilidades, disse aos lobos para irem embora antes que todos fossem aniquilados. O líder dos lobos, no entanto, rugiu para sua matilha, ordenando que derrubassem as cercas e devorassem todos lá dentro. Enquanto os lobos atacavam, os goblins dispararam flechas e, para surpresa dos lobos, alguns foram mortos instantaneamente. O líder logo percebeu que fios afiados estavam cortando seus lobos, o que o enfureceu. Ele mordeu os fios e avançou diretamente contra Rimuru. Em resposta, Rimuru conteve o líder dos lobos com mais fios e liberou sua lâmina de água, matando o líder instantaneamente. Com o líder morto, Rimuru deu aos lobos restantes um ultimato: submeter-se ou ser morto. Quando eles hesitaram, Rimuru usou sua habilidade Predador para engolir o corpo do líder. Então imitou sua forma e poderes. Assumindo a aparência do líder caído, Rimuru rugiu para os lobos se submeterem mais uma vez. A princípio eles resistiram, mas Rimuru começou a se preocupar que talvez tivesse que matar todos. Por sorte, logo se ajoelharam diante dele, jurando lealdade. Depois de se transformar de volta, a vila finalmente desfrutou da paz.
Mas na manhã seguinte, Rimuru enfrentou um novo problema. Ele não sabia como cuidar tanto dos lobos quanto dos goblins. Pensando rápido, ele decidiu juntar goblins e lobos em equipes para coletar comida e construir abrigos. Bem quando ele estava prestes a organizá-los, Rimuru percebeu que não sabia o nome de nenhum deles. Rimuru perguntou ao velho ancião Goblin quais eram os nomes, mas o ancião explicou que nenhum deles tinha nomes. Então, Rimuru assumiu a tarefa de nomear todos. Quando ele anunciou isso, todos começaram a aplaudir e se alinharam ansiosamente. O primeiro foi o próprio ancião, a quem Rimuru nomeou Rigard, em homenagem ao falecido filho do ancião. Ele então começou a nomear os outros, começando pelo filho do ancião. Depois de nomear o irmão de Rigard, Rimuru se virou para o próximo Goblin, um particularmente feio, e o nomeou Gopta. Outro Goblin, que era um pouco mais cheinho, recebeu o nome de Gorducho. Enquanto continuava nomeando os Goblins, o ancião começou a se preocupar se estava tudo bem, Rimuru dar tantos nomes de uma vez. Rimuru o tranquilizou, dizendo que estava tudo bem. Logo, os únicos que restavam sem nomes eram os lobos. O primeiro lobo a ser nomeado era o filho do líder que Rimuru havia derrotado. Apesar de tudo, o jovem lobo estava ansioso para receber um nome. Rimuru decidiu honrar o legado da família dele e o nomeou Ranga, em homenagem à presa da tempestade. Mas assim que ele disse esse nome, Rimuru começou a se dissolver, sua magia interna completamente drenada. Pelos próximos 3 dias, os goblins e lobos fizeram o possível para cuidar dele enquanto se recuperava. Quando Rimuru finalmente acordou, a primeira coisa que notou foi uma gata Goblin. Confuso, ele se perguntou se já a tinha visto antes. Bem nesse momento, Rigard entrou, explicando que ele havia evoluído, e que isso era o resultado de monstros ganharem nomes. Todos os Goblins haviam passado por evoluções, tornando-se mais fortes e com uma aparência mais humanoide. De repente, Ranga rompeu pela parede, radiante ao se apresentar, e sua cauda chicoteou tão violentamente que criou um mini tornado. A vila inteira celebrou o retorno de Rimuru. Quando Rimuru perguntou por que todos os lobos também haviam evoluído, Ranga explicou que quando até mesmo um membro da matilha deles é nomeado, o grupo inteiro evolui. Como resultado, eles não eram mais lobos terríveis, mas haviam se tornado lobos da tempestade. A empolgação da cauda de Ranga mandou Rimuru pelos ares de novo, mas enquanto se recompunha, ele percebeu que administrar a vila não seria fácil. Reunindo todos, Rimuru estabeleceu 3 regras importantes: não atacar humanos, não brigar entre si e não menosprezar outras raças. Para manter a ordem, ele nomeou Rigard como o Senhor dos Goblins. Tomado pela emoção, Rigard quase desmaiou, mas prometeu servir até o dia de sua morte. Com as novas regras em vigor, os Goblins e Lobos se dividiram em grupos para proteger a vila e coletar comida. No entanto, havia um problema. Nenhum deles sabia como construir uma casa. Para piorar, os Goblins nem tinham roupas decentes. Rigard informou a Rimuru que os únicos que sabiam fazer roupas eram os anões de uma cidade próxima. Vendo isso como sua chance de finalmente escapar daquela vila imunda e caindo aos pedaços, Rimuru decidiu que iria persuadir os anões a ajudar a reconstruir o lugar, deixando Rigard no comando enquanto estivesse fora. Naquela noite, eles partiram nas costas dos lobos da tempestade, com Rimuru aliviado por finalmente deixar os goblins e suas caras verdes e sujas para trás. Eles correram pela floresta e subiram as colinas até pararem para descansar pela noite. Curioso sobre como o irmão morto de Rigard recebeu seu nome, Rimuru perguntou a ele. Rigard explicou que seu irmão havia sido nomeado por um demônio viajante que uma vez passou a noite na vila deles, anos atrás. Intrigado, Rimuru perguntou quem era esse demônio, e Rigard revelou que ele era um soldado do exército do Lorde Demônio. Ouvindo isso, Rimuru ficou preocupado, esperando nunca cruzar o caminho do Lorde Demônio ou de seu exército, temendo que isso pudesse levar a um confronto perigoso. Mais tarde, ao notar Ranga perto de um lago, Rimuru perguntou se o lobo guardava algum ódio por ele depois de ter matado seu pai. Mas Ranga o tranquilizou, dizendo que sentia apenas gratidão por receber um novo nome e que ficaria leal a Rimuru para sempre. No dia seguinte, eles continuaram a jornada pelos campos, parando numa fogueira à noite para jantar. Enquanto estavam sentados ao fogo, Rimuru começou a se perguntar como seria a cidade dos anões. Gobita, animado, disse que era como o próprio jardim do Éden deles e mencionou que a cidade era cheia de elfas jovens e lindas, adicionando que os melões delas eram maiores que bolas de futebol. Ouvindo isso, Rimuru quase mandou ele acordar para a vida, mas não conseguiu evitar sentir uma onda de empolgação, vendo aquilo como sua grande chance de finalmente focar em bater palmas, rezando a Deus, mas até o próprio Deus disse que ele ia morrer de desgosto. No dia seguinte, eles finalmente chegaram à cidade dos anões. Querendo esconder suas verdadeiras intenções, Rimuru sugeriu que ele e Gopta entrassem na cidade sozinhos, prometendo voltar até a noite. Com esse plano em mente, eles partiram juntos, ansiosos para explorar o que a cidade tinha a oferecer. Depois de chegar a uma longa fila do lado de fora da cidade dos anões, 2 bandidos se aproximaram de Rimuru e Gopta, ameaçando dar um jeito em Gopta, a quem chamaram de magricela e feio, e vender Rimuru por uma grana rápida. Os bandidos estavam claramente procurando encrenca e não queriam sair sem uma briga. Rimuru, sentindo a situação, disse a Gopta para esconder o rosto. Então, Rimuru se transformou em sua nova forma, agora um lobo estelar da tempestade aprimorado. Apesar de verem essa transformação, os bandidos se recusaram a recuar e logo foram acompanhados por mais aliados. Enquanto todos lançavam seu ataque de uma vez, Rimuru permaneceu inabalável, pronto para mostrar suas habilidades. Com um rugido poderoso, ele ativou sua habilidade Ameaça, enviando uma rajada de vento forte que estraçalhou os escudos deles e os jogou para longe. Quando a poeira baixou, os bandidos haviam sumido, e todos os outros viajantes na área tinham desmaiado de choque.
Bem nesse momento, os cavaleiros da cidade saíram correndo, presumindo que Rimuru e Gobita eram os responsáveis pelo caos. Sem muita conversa, jogaram Rimuru e Gobita numa cela por causarem a confusão. Rimuru tentou explicar ao capitão, Kaido, que ele estava na verdade tentando manter a paz, mas antes que a situação pudesse ser esclarecida, outro soldado chegou, relatando que vários soldados haviam sido gravemente feridos nas minas por um monstro. Kaido sugeriu usar poções de cura para tratar os feridos, mas o soldado o informou que eles haviam ficado sem suprimentos. Sentindo uma oportunidade, Rimuru ofereceu um barril cheio de poções de cura que ele já tinha preparado. Os cavaleiros ficaram confusos, se perguntando como Rimuru havia escondido uma quantidade tão grande de poções, mas sem melhores opções. Kaido decidiu pegar as poções e usá-las para ajudar seus homens feridos. Naquela noite, Kaido voltou com os soldados feridos, que todos agradeceram a Rimuru por curar seus ferimentos. Depois que eles partiram, Kaido, grato pela ajuda de Rimuru, o libertou da cela e o convidou para jantar. Curioso sobre o que Rimuru queria em troca de sua ajuda, Kaido ficou surpreso quando Rimuru simplesmente pediu para conhecer o melhor ferreiro da cidade. No dia seguinte, Kaido fez um tour com Rimuru pela cidade, e Rimuru não pôde deixar de pensar o quanto aquele lugar era melhor comparado à Vila Goblin imunda. Ele teria ficado feliz em permanecer, mas havia feito uma promessa de retornar com um ferreiro. Logo, eles chegaram à Forja do Ferreiro, onde Kaido apresentou o ferreiro como Kaijin. Naquele momento, 3 soldados entraram, chocados ao ver Rimuru, o mesmo slime que os havia salvado com suas poções de cura. Os soldados eram trabalhadores de Kaijin, e depois de ouvir como Rimuru havia ajudado, Kaijin ficou grato e perguntou como poderia retribuir. Rimuru explicou que precisava de ajuda para construir casas e fazer armas para os goblins. Kaijin estava disposto a ajudar, mas tinha um problema. Ele estava com um prazo apertado para entregar 20 espadas longas ao rei até o fim da semana, e só tinha terminado uma espada até agora. Além disso, ele havia ficado sem materiais. Rimuru então lembrou que havia consumido minério mágico lá na caverna e decidiu cuspi-lo. Kaijin ficou impressionado ao ver que o minério mágico já havia sido processado num aglomerado de alta qualidade que poderia criar espadas ainda mais fortes. Rimuru fez um acordo com Kaijin, oferecendo um minério mágico em troca de ensinar os goblins a construir casas e fazer armas. Kaijin concordou, e com apenas alguns dias restantes, ordenou que seus trabalhadores começassem a trabalhar. Querendo ajudar, Rimuru pediu para ver a espada que Kaijin já tinha feito. Kaijin explicou que a espada era feita de um aglomerado mágico e ficaria mais forte com seu portador. Rimuru absorveu a espada e usou sua habilidade Grande Sábio para analisá-la. Então, ele usou o aglomerado mágico que restava dentro dele para fazer cópias exatas da espada. Uma por uma, ele ejetou as espadas prontas até que o pedido todo estivesse finalizado. Naquela noite, Kaijin e seus trabalhadores ficaram super gratos a Rimuru, e Garm, um deles, o convidou para celebrar o sucesso num barzinho local. Animadíssimo para arriscar algo da sua lista de desejos, Rimuru o seguiu até o bar. Chegando lá, Rimuru se deu bem, pois as lindas jovens elfas que ele tanto ouvia falar começaram a acariciar sua forma de slime. Naquele momento, Rimuru pensou ter entrado em seu próprio paraíso particular. E aí, galera, quem não queria um paraíso desses, hein? Enquanto Rimuru curtia a noite no bar, uma elfa se ofereceu para ler sua sorte, e outra sugeriu revelar sua alma gêmea. Rimuru, sentindo que estava destinado a ficar com outro slime, não esperava grande coisa, para ser sincero. No entanto, o orbe revelou uma linda jovem e Rimuru achou que ela parecia japonesa, o que despertou sua curiosidade. Nisso, um homem arrogante e nada atraente se aproximou, e Kaijin logo o reconheceu como Vesta, um membro do exército do rei que lhe deu a tarefa impossível de fazer 20 espadas. Rimuru pensou que aquele babaca tinha a cara mais feia do universo, sem dúvida. Vesta, cheio de si, provocou Kaijin, dizendo que ele perderia o cargo por não entregar as espadas. Depois, insultou Rimuru, chamando-o de monstro insignificante e dizendo que era feio demais para sentar na mesa deles. Quando Vesta tentou fazer a elfa-chefe expulsar Rimuru, ela o dispensou, dizendo que Rimuru era inofensivo e basicamente sugeriu que Vesta fosse resolver suas frustrações em outro lugar. Mas Vesta, sem saber a hora de parar, decidiu derramar a bebida em Rimuru. Embora Rimuru estivesse tentado arrancar um dente dele, percebeu que isso poderia causar problemas para Kaijin, já que Vesta era um ministro. No entanto, Kaijin não hesitou. Socou Vesta com força no rosto, causando um choque em todo o bar. Enquanto Vesta estava lá, atordoado e em choque, Kaijin deu outro soco, colocando ainda mais juízo na cabeça dele. Percebendo que problemas certamente viriam após o incidente, Kaijin se ofereceu para trabalhar para Rimuru. E Rimuru, super contente, pensou que essa era a melhor notícia que ouviu desde que reencarnou. Naquela noite, após o incidente no bar, Rimuru, Kaijin e os outros foram presos por agredir Vesta, que teve que ser levado numa maca. Dentro da cela, Rimuru notou que Gobita ainda dormia profundamente depois de 48 horas. Kaijin, sentindo-se culpado, pediu desculpas por arrastar os outros anões para sua confusão. Algumas horas depois, enquanto os anões ainda dormiam, Gobita finalmente acordou, confuso sobre onde estava. Rimuru, irritado, mandou Gobita voltar a dormir, brincando que ele merecia uma vaga no paraíso dos dorminhocos por ser tão pesado. Em pânico, Gobita tentou se soltar, mas Rimuru rapidamente o silenciou. No dia seguinte, foram levados ao palácio para o julgamento. Rimuru percebeu que o próprio rei estava presidindo o caso.
Com Vesta parecendo ainda pior por causa dos ferimentos, ele exigiu que o rei executasse Kaidin imediatamente. O escrivão do tribunal logo anunciou a sentença. Kaidin cumpriria 20 anos de trabalho forçado nas minas, enquanto Rimuru e os outros receberam 10 anos. Antes de serem levados embora, o rei perguntou a Kaidin se ele consideraria reentrar em seu exército. Kaidin, porém, disse ao rei que já havia se comprometido com o novo mestre e não tinha intenção de voltar atrás. Vendo as palavras de Kaidin como um desafio, os cavaleiros se prepararam para atacar, mas o rei ordenou que parassem. Em vez de prisão, o rei ordenou que Kaidin e seu grupo fossem exilados da cidade. Depois que eles partiram, o rei se virou para Vesta e o destituiu de seu cargo. O escrivão então mostrou ao rei uma das poções de cura que Rimuru havia fornecido. Percebendo o quão valiosa a conexão de Rimuru poderia ter sido, o rei repreendeu Vesta por arruinar o relacionamento deles com o Slime, já que poderiam ter um suprimento infinito de poções de cura. Horrorizado com o que havia feito, Vesta implorou por perdão, mas o rei friamente mandou ele ir se ferrar. No dia seguinte, Kaidin e seus companheiros se despediram dos soldados e partiram em sua nova jornada. Após algumas semanas de viagem, Rimuru se transformou no lobo estelar da tempestade e liberou um poderoso raio negro numa rocha próxima, estilhaçando-a e fazendo a água subir, revelando um arco-íris no céu. Impressionado com o imenso poder do raio, Rimuru decidiu que seria melhor manter essa habilidade escondida. De volta à vila, Kaidin havia começado a ensinar os goblins a forjar armas, enquanto Garm os instruía na fabricação de armaduras. Enquanto isso, os anões ensinavam técnicas de construção e os goblins aprendiam a erguer casas adequadas. Rimuru notou que quando chegaram à vila, mais de 500 novos goblins haviam migrado para lá, buscando refúgio da floresta cada vez mais perigosa. Rimuru se perguntou o que aconteceria se os rejeitasse, e o sistema friamente o informou que seriam mortos pelos monstros à espreita. Não querendo mandá-los para a perdição, Rimuru decidiu aceitá-los na vila e nomeou cada um deles, o que esgotou sua magia e o fez dormir por vários dias. Ao acordar, Rimuru caminhou pela vila agora movimentada e descobriu que Gobta não só havia escapado da cela, mas também aprendido uma nova habilidade, invocar seu lobo da tempestade à vontade. Nisso, Wigard se aproximou de Rimuru, tendo sido promovido a Rei Goblin. Ele relatou que humanos suspeitos foram avistados na floresta e suspeitava que viessem de um país distante, provavelmente visando expandir seu território. Enquanto isso, na floresta, um grupo de aventureiros humanos se viu fugindo de um enxame de formigas monstro após acidentalmente perturbar seu ninho. Cansada de correr, uma garota misteriosa do grupo sacou sua espada, que imediatamente se envolveu em chamas. Ela liberou um poderoso feitiço de fogo, empurrando as formigas para trás. Quando uma formiga avançou sobre ela, ela saltou alto no ar e a abateu antes de rapidamente cortar outra. A cada golpe, ela incendiava as formigas, fazendo-as explodir em chamas. Os outros aventureiros ficaram maravilhados, impressionados com suas habilidades de combate. No entanto, a luta implacável logo cobrou seu preço, e ela ficou fraca de exaustão. Enquanto uma formiga monstro tentava se esgueirar por trás dela, um raio negro de repente atingiu, aniquilando a formiga instantaneamente e fazendo sua máscara voar. Rimuru apareceu através da poeira e devolveu a máscara da garota, para a surpresa dos aventureiros, que ficaram chocados ao ver um Slime falante. Quando Rimuru devolveu a máscara dela, percebeu que era a mesma garota que vira no orbe de adivinhação, a destinada a ser sua alma gêmea. Mas Rimuru não pôde deixar de pensar que esse encontro tinha vindo muito cedo, sabe? Mais tarde naquele dia, ao retornar à vila, Rimuru encontrou os aventureiros devorando a comida como glutões famintos. Enquanto os observava, sentiu uma estranha sensação de familiaridade, e o sistema o lembrou que já os tinha visto antes, dentro da caverna. Quando Wigard apresentou Rimuru aos aventureiros como seu grande mestre, eles não podiam acreditar que um slime feio era o governante da vila. Para deixá-los mais à vontade, Rimuru se apresentou como um slime amigável, mas a garota misteriosa apontou que ele parecia estar citando falas de um videogame tipo um NPC. Os aventureiros agradeceram a Rimuru por salvá-los e começaram a se apresentar. Kaval, o líder deles, apresentou seu grupo, enquanto Eren e Gaido expressaram sua gratidão pela comida. Quando a garota misteriosa se apresentou como Shizu, Rimuru percebeu que ela realmente era do Japão. Kaval explicou que o mestre da guilda havia enviado o grupo deles para explorar a floresta em busca de monstros, e Rimuru começou a entender o quão importante a presença do dragão na caverna realmente era. Naquela noite, Rimuru, curioso, perguntou a Shizu se ela era mesmo do Japão. Shizu, no entanto, o provocou, perguntando por que ele se apresentou usando falas famosas de um videogame. Enquanto ela carregava Rimuru, ele pensou que era seu dia de sorte e disse a ela que ele também era do Japão. Animada com essa revelação, Shizu removeu a máscara e perguntou como Rimuru foi parar neste mundo. Ele explicou que reencarnou após ser morto em sua vida anterior. Shizu então revelou que havia sido invocada para este mundo, e Rimuru se lembrou do que Veldora lhe dissera sobre humanos invocados, como não podiam desobedecer seus invocadores e eram frequentemente usados como armas. Ele começou a suspeitar que Shizu pudesse estar numa situação semelhante. Rimuru perguntou como ela chegou a este mundo, e Shizu compartilhou que desapareceu numa grande chama durante uma guerra devastadora em seu mundo. Vendo a tristeza dela, Rimuru quis animá-la, então usou o sistema para mostrar a ela memórias de sua vida passada. Shizu então viu que Rimuru tinha sido um pouco pervertido em sua vida antiga, obcecado por elfas jovens e atraentes. Envergonhado, Rimuru rapidamente pulou essas memórias e contou a ela como, após a guerra, o Japão havia sido reconstruído num grande país.
Ele acrescentou que esperava transformar a Vila Goblin em algo tão próspero. De repente, Shizu deixou Rimuru cair, gemendo de dor. Preocupado, Rimuru perguntou o que havia de errado, mas ela afirmou que havia comido alguma fruta estragada. Rimuru, desconfiado, pensou que ela estava escondendo algo. No dia seguinte, Shizu acordou de um pesadelo enquanto Irene ainda dormia profundamente. Shizu emitiu brevemente uma pequena chama, mas rapidamente se acalmou. Mais tarde naquela manhã, enquanto ela estava olhando para baixo de um penhasco, Rimuru se aproximou e perguntou se ela gostava da Vila Goblin. Ela admitiu que sim, mas disse que precisava partir logo para evitar colocar todos em perigo. Quando Rimuru perguntou se ela tinha um destino, ela revelou que estava numa jornada para encontrar seu invocador. Enquanto Eren e os aventureiros se preparavam para partir, ela tentou persuadir Shizu a se juntar a eles na jornada, mas Shizu recusou, com medo de que sua presença lhes trouxesse apenas problemas. Assim que se juntaram aos outros, Shizu começou a gemer novamente. Os aventureiros pensaram que poderia ser apenas uma dor de estômago, mas de repente, a máscara dela rachou, e uma chama poderosa disparou em direção ao céu, criando um redemoinho de nuvens escuras acima deles. Num instante, uma enorme explosão flamejante jogou todos para trás. Enquanto observavam em choque, perceberam que Shizu era, na verdade, a famosa conquistadora das chamas. Compreendendo o perigo, Rimuru sabia que seria uma batalha difícil. Ele rapidamente ordenou a Rigard e Gobta que evacuassem os goblins da vila. Enquanto isso, as chamas ao redor de Shizu se intensificaram, e ela se transformou no espírito do fogo Ifrit. Com um rugido ensurdecedor, uma rajada de vento poderosa estilhaçou os escudos dos aventureiros, jogando-os para longe. Ifrit então invocou dragões de fogo, que começaram a queimar o que restava da vila. Temendo o pior, Rimuru disse aos aventureiros para fugirem. No entanto, eles insistiram em ficar e lutar, acreditando que essa era a chance deles de serem heróis. Kevil disse que consideravam Shizu uma amiga, e Irin acrescentou que não podiam simplesmente abandoná-la. Rimuru, frustrado, se perguntou se eles haviam perdido todo o senso de razão, já que não tinham chance alguma contra o espírito do fogo. Quando Rimuru exigiu saber o que Ifrit queria, Ifrit respondeu arremessando chamas nele. Rimuru contra-atacou com sua lâmina de água, mas as chamas a evaporaram instantaneamente. Enquanto os dragões de fogo se aproximavam, Irene disparou uma lança de gelo em um dos dragões, por pouco não acertando. Sem se intimidar, ela continuou lançando mais, jurando lutar até o fim. Enquanto os dragões cuspiam chamas nele, Rimuru invocou Ranga e começou a desviar do ataque flamejante. Ele considerou brevemente usar toda a água em sua barriga para apagar as chamas, mas o sistema o avisou que a explosão de vapor resultante destruiria tudo ao redor deles. Nisso, Eren conseguiu empalar um dos dragões com sua lança de gelo, dando uma ideia a Rimuru. Ele rapidamente instruiu Eren a atirar uma lança de gelo nele. Enquanto ele a engolia, o sistema a analisou, e Ranga saltou sobre os dragões, espalhando gelo ao redor deles. De repente, centenas de lanças de gelo apareceram, atingindo os dragões e fazendo-os explodir instantaneamente. No entanto, um dragão evadiu o ataque e, ao se aproximar, explodiu, destruindo o escudo restante dos aventureiros e deixando-os inconscientes. Com os aventureiros fora de combate, Rimuru ordenou a Ranga que os levasse em segurança para a floresta. Agora determinado a enfrentar Ifrit sozinho, Rimuru confrontou o espírito do fogo. Ifrit invocou dezenas de sósias flamejantes para cercá-lo, tentando cozinhar Rimuru como comida em óleo fervente. No entanto, Rimuru liberou sua escopeta de gelo, eliminando rapidamente os duplicatas até que apenas o Ifrit real restasse. Contudo, Rimuru logo percebeu que havia caído numa armadilha, pois Ifrit o cercou numa enorme labareda, com chamas subindo por todo lado. De longe, os goblins, observando com medo, presumiram que Rimuru havia sido reduzido a cinzas. Mas, para a surpresa deles, Rimuru permaneceu completamente ileso. O sistema o informou que sua resistência à flutuação térmica estava anulando os efeitos do fogo. Percebendo isso, Rimuru sabia que tinha vantagem na luta. Enquanto Ifrit tentava recuar, Rimuru o prendeu com um fio de aço e saltou das chamas. Desesperado, Ifrit cuspiu ainda mais fogo em Rimuru, mas não teve efeito algum. Com sua habilidade predador, Rimuru engoliu Ifrit, absorvendo o espírito do fogo completamente. Quando a batalha terminou, Rimuru encontrou Shizu inconsciente no chão. Naquela noite, enquanto ela repousava dentro de uma tenda, Shizu, claramente se aproximando de seus momentos finais, pediu desculpas por quase destruir tudo. Enquanto ficava mais fraca, ela decidiu contar a Rimuru sua história antes de dar seu último suspiro. Shizu, com seus últimos suspiros, começou a contar a Rimuru sua história. Ela explicou que, quando foi invocada pela primeira vez para este mundo, serviu como assistente do Lorde Demônio por vários anos. Um dia, durante uma batalha com um poderoso herói, o Lorde Demônio a abandonou em seu castelo, pensando que ela poderia lidar com o herói. Shizu tentou atacar o herói, mas ele era poderoso demais, facilmente a repelindo até que a espada de Shizu perdesse sua chama. No entanto, em vez de matá-la, o herói poupou a vida de Shizu, percebendo que ela era apenas uma criança sendo controlada pelo Lorde Demônio. O herói decidiu acolhê-la, mostrando-lhe compaixão. Ele deu a Shizu a máscara resistente à magia, que também ajudou a suprimir os poderes do espírito do fogo Ifrit, que a estava possuindo. Shizu disse a Rimuru que viajar com o herói foi a época mais feliz de sua vida. Ela aprendeu a usar magia, e até conseguiu controlar o poder de Ifrit através da máscara. Mas um dia, o herói desapareceu misteriosamente, deixando Shizu para trás.
Com o coração partido, Shizu se dedicou a ficar mais forte e fez sua missão caçar e destruir monstros onde quer que aparecessem. Eventualmente, ela cansou de lutar e se aposentou, tornando-se professora na esperança de viver uma vida pacífica. Com o tempo, seus alunos cresceram e seguiram seus próprios caminhos, deixando-a sozinha mais uma vez. Quando Rimuru perguntou qual era seu verdadeiro desejo, Shizu admitiu que estava cansada deste mundo e ansiava por encontrar a paz. Ela pediu a Rimuru que a consumisse com seu slime, para que seu espírito pudesse finalmente descansar. Comovido por suas palavras, Rimuru concordou, prometendo um dia encontrar e derrotar o Lorde Demônio em sua homenagem. Enquanto Shizu dava seu último suspiro, Rimuru ativou sua habilidade Predador e gentilmente a engoliu, levando-a para seu corpo. Fora da tenda, os aventureiros acreditaram erroneamente que as poções de cura de Rimuru haviam ajudado Shizu a se recuperar. Higar trouxe a ela um novo conjunto de roupas, mas quando entraram na tenda, encontraram uma criança pequena em seu lugar. O lobo, Hanga, imediatamente reconheceu a presença de Rimuru dentro do corpo da criança. Os aventureiros ficaram confusos, pensando que a criança poderia ser Shitsu, mas Hanga explicou que podia sentir a mana de Rimuru dentro da nova forma. Para revelar a verdade, Rimuru se transformou de volta em sua forma de slime e explicou que havia consumido Shizu a pedido dela, permitindo que ela finalmente descansasse em paz. Ele pediu desculpas por não ter contado antes, entendendo o quão difícil seria para eles processar. No dia seguinte, os aventureiros disseram a Rimuru que estavam voltando para sua cidade para relatar ao mestre da guilda. Antes de partir, pediram a Rimuru que se transformasse em sua forma humana mais uma vez. Depois que ele o fez, eles o agradeceram no lugar de Shizu e prometeram seguir em frente sem serem mais perdedores. Como presente de despedida, Rimuru criou novas armaduras e vestes para eles, que aceitaram com gratidão antes de deixar a vila. Nos dias seguintes, Kaidin e os Goblins trabalharam duro para reconstruir a vila, e Rimuru já podia imaginá-los tendo sua própria pequena cidade em alguns meses. Mais tarde naquele dia, Rimuru informou a Rigard que se juntaria a eles para o jantar, esperando que sua forma humana o deixasse desfrutar da comida como todo mundo. Animado com a notícia, Rigard prometeu fazer um grande banquete em homenagem a Rimuru. Mais tarde naquela tarde, Rimuru encontrou Rigurd e os outros Goblins enquanto se preparavam para caçar para o banquete. Gobta, como de costume, fez um comentário ridículo, perguntando se Rimuru ia ganhar um belo par de mísseis com toda a comida que ele comeria. Irritado, Rimuru rapidamente chutou um pouco de juízo na cabeça de Gobta. Naquela noite, Rimuru decidiu visitar sua antiga caverna, querendo testar a habilidade de regenerar que havia adquirido de Shitsu. Ele liberou uma chama negra e rapidamente a fez desaparecer, percebendo que poderia ter queimado a caverna inteira. Sentindo-se curioso, ele colocou a máscara especial de Shizu, e o sistema o informou que ela agora escondia sua aura, fazendo-o parecer um humano comum. Encantado, Rimuru percebeu que isso significava que ele poderia visitar novas cidades sem atrair atenção indesejada. Nisso, Hanga chamou a ajuda de Rimuru através de comunicação telepática, então ele correu para a floresta. Quando chegou, encontrou Gobta ferido pelo ataque de um inimigo. Embora Gobta tivesse conseguido sobreviver, ele implorou por uma poção de cura. Rimuru, em seu jeito provocador de sempre, disse a Gobta que ele era um babaca para merecer uma. Diante dos olhos de Rimuru, Hanga se chocou com dois inimigos, explodindo as árvores, mas os inimigos permaneceram ilesos. Eles começaram a avançar sobre ele, mas uma parede de chamas de repente apareceu, invocada por um novo adversário. Sentindo que a situação estava ficando perigosa, Rimuru comandou Hanga a recuar. Enquanto isso, Higar estava engajado numa luta com outro monstro, por pouco desviando da arma dela. Pensando que poderia apaziguar a situação, Rimuru tentou se desculpar e sugeriu que conversassem. No entanto, o ogro líder o chamou de demônio maligno, reconhecendo sua máscara como pertencente a um inimigo notório. O ogro, com raiva nos olhos, declarou que havia vindo para vingar seus irmãos mortos. Ele então avançou sobre Rimuru, tentando matá-lo, mas Rimuru desapareceu antes que pudesse acertar um golpe. Um ogro gigante tentou martelar Rimuru no chão, mas Rimuru rapidamente lançou sopro paralisante, colocando o ogro para dormir e por pouco desviou do ataque de outro ogro. Enquanto ele evadia, Rimuru confinou um dos ogros com fio de aço e quebrou a espada de outro com sua armadura corporal, mandando o ogro colidir com uma árvore. Com apenas 2 ogros restantes, Rimuru se perguntou se eles estariam dispostos a ouvir a razão, mas o ogro líder descartou suas palavras, insistindo que nunca se renderiam a um orc. Enquanto Rimuru tentava explicar que eles tinham a pessoa errada, o ogro ancião cortou seu braço no caos, se perguntando como ele errou a cabeça de slime de Rimuru. Assim que o ogro líder se preparava para finalizar Rimuru, Rimuru regenerou seu braço instantaneamente com sua regeneração de ultra velocidade. O líder ogro então lançou uma chama de ogro, tentando queimar Rimuru até as cinzas. No entanto, Rimuru saiu calmamente do fogo, completamente ileso. Decidindo que era hora de mostrar seu verdadeiro poder, Rimuru removeu sua máscara, liberando uma aura incrivelmente poderosa. Ele lançou uma chama negra em direção ao céu, formando um gigantesco tornado de fogo. Para demonstrar ainda mais sua força, ele pulverizou uma rocha próxima com uma chama escura, na esperança de intimidá-los e fazê-los se render. Pouco antes de o líder ogro avançar para o que seria sua ruína, um ogro mais jovem interveio, sugerindo que Rimuru talvez não fosse o inimigo que eles pensavam, afinal. O líder ogro hesitou por um instante e Rimuru fez as chamas sumirem no ar. Curioso com a situação, o líder ogro perguntou quem era Rimuru, então ele se apresentou, transformando-se em sua forma de slime, e oferecendo ao ogro sua máscara para uma inspeção mais detalhada. Ao examiná-la com atenção, os ogros perceberam que a máscara possuía propriedades antimágicas e que Rimuru, na verdade, não era o inimigo que eles haviam imaginado. Pedindo desculpas pelo mal-entendido, Rimuru convidou os ogros para se juntarem a eles para um jantar, e assim, a paz foi selada entre todos.
Naquela noite, enquanto todos comiam juntos, Rimuru percebeu que podia sentir o gosto da comida novamente, para sua imensa alegria e surpresa. Os goblins também ficaram bastante satisfeitos com essa descoberta. No entanto, durante o jantar, Kaidin soube que os ogros haviam sido atacados por orcs, o que o deixou bastante intrigado e pensativo. Na hierarquia dos monstros, os ogros eram consideravelmente mais fortes que os orcs, então não fazia o menor sentido monstros mais fracos atacarem os mais poderosos. O líder ogro explicou que os orcs haviam atacado com uma quantidade esmagadora de soldados enquanto eles estavam dormindo, pegando-os de surpresa. Higari suspeitava que os orcs estavam, na verdade, sendo apoiados por algum inimigo desconhecido e muito poderoso. O líder ogro então mencionou que havia visto um Lorde Demônio mascarado durante o ataque, o que era bem estranho. Quando Rimuru perguntou como os ogros planejavam reconstruir sua vila e lidar com a ameaça a orc, o líder ogro percebeu, com certa frustração, que não tinha um plano claro em mente. Percebendo a grande necessidade de apoio deles, Rimuru sugeriu que ficassem com ele por um tempo, oferecendo-lhes comida, abrigo e segurança. Não tendo absolutamente para onde ir, o líder ogro considerou a oferta de Rimuru, sentindo-se incerto, mas bastante intrigado com a possibilidade de permanecer ali. Naquela noite, o líder ogro socou uma árvore com toda a sua frustração, sentindo-se fraco e completamente impotente por não ter conseguido salvar sua própria vila. Mas no dia seguinte, ele aceitou a generosa oferta de Rimuru de ficar na vila, e com um juramento solene prometeu sua lealdade incondicional a ele. Satisfeito e feliz com essa decisão, Rimuru decidiu nomear cada um dos ogros, um por um. No entanto, depois de nomeá-los a todos, ele rapidamente desmaiou, completamente exausto. Quando Rimuru finalmente acordou, vários dias haviam se passado, e suas memórias estavam um pouco confusas, como se estivesse sonhando. O líder ogro ajoelhou-se respeitosamente diante dele e se apresentou com seu novo e poderoso nome, Benimaru. Rimuru percebeu que havia entrado em uma espécie de modo de sono profundo logo após nomear os ogros, mas estava confuso sobre por que se sentia menor, mesmo que seus níveis de magia tivessem, na verdade, aumentado consideravelmente. Outra ogra, a bela Shuna, apresentou-se e Rimuru a reconheceu imediatamente como a princesa da Vila dos Ogros. Não demorou muito para Rimuru descobrir que a ogra de cabelo roxo que o acariciava com tanto carinho era Shion, e o ogro mais velho e sábio se chamava Hakuro. Quando ele perguntou sobre o último deles, um ogro que era bem menos feio do que Rimuru se lembrava, entrou e se apresentou como Kuro. Rimuru não pôde deixar de notar o quão incrivelmente diferentes os ogros eram em comparação com os goblins que viviam em sua vila. Alguns dias depois, Rimuru perguntou a Benimaru por qual motivo sua vila havia sido atacada de forma tão brutal. Benimaru explicou que isso aconteceu depois que ele recusou uma oferta de um homem misterioso, que queria, sabe, lhe dar um nome. Quando Rimuru finalmente soube o nome dessa figura mascarada, ele percebeu que era o mesmo soldado Lorde Demônio que havia nomeado o filho de Rigurd meses atrás, o que era bem chocante. Nesse exato momento, Soi apareceu e relatou a Rimuru que um grupo considerável de homens lagarto estava viajando em direção à vila deles. Ele achou que era um assunto urgente, pois os homens lagarto estavam visitando vilas goblins próximas, o que era um mau sinal. Rimuru sabia que era apenas uma questão de tempo antes que eles chegassem, e isso o preocupava. Alguns dias depois, Rimuru descobriu que Shuna tinha um talento incrível para fazer seda, algo realmente impressionante. No entanto, Shuna havia se cansado um pouco disso, e brincando, tentou pegar a forma de slime de Rimuru para si, como se fosse um brinquedo. Mas Shion, agora dedicada à secretária de Rimuru, não estava nem um pouco disposta a lidar, a abrir mão de sua posição, de jeito nenhum. Enquanto as duas ogres começavam a emitir uma aura poderosa, prontas para reivindicar Rimuru para si, Shion aproveitou o momento perfeito e o pegou rapidamente antes que Shuna pudesse sequer agir. Naquela tarde, Rimuru informou aos ogros que Shion havia preparado o almoço para ele, mas todos rapidamente recusaram a oferta, plenamente cientes do verdadeiro pesadelo culinário que os aguardava. Soei convocou seus clones dizendo a Rimuru que ele iria explorar a área com toda a cautela, e então desapareceu sem deixar rastros. Logo depois, Shion chegou com seu almoço e Rimuru percebeu com um certo pavor que era a pior refeição que ele já tinha visto em toda a sua vida. Shion o incentivou a comer logo, antes que esfriasse, mas Rimuru já podia sentir sua alma flutuando em direção ao Nirvana com apenas um único e minúsculo gosto. Aterrorizado demais para sequer tocar na comida, o sistema aconselhou Rimuru a inclinar a colher para a sua direita, de forma discreta. Seguindo a sugestão, ele discretamente passou a comida para Gopta, que sem pensar duas vezes, imediatamente engoliu aquela nojenta, pegajosa e misteriosa mistura. Horrificado e em choque, Gopta gritou em agonia antes de desmaiar completamente, como se sua alma tivesse de fato abandonado seu corpo para sempre. Rimuru, pensando que Gopta havia feito um nobre e corajoso sacrifício, esperava sinceramente que ele encontrasse a paz eterna na vida após a morte. Alguns dias depois, Higari informou a Rimuru que um grupo de homens lagarto havia chegado e estava aguardando ansiosamente para se encontrar com ele. Benimaru e alguns dos outros ogros ofereceram-se prontamente para acompanhá-lo, para sua segurança. Quando eles finalmente encontraram os homens lagarto fora da vila, Rimuru se perguntou onde estaria o verdadeiro líder deles. Nesse exato momento, um homem lagarto pomposo, arrogante e, digamos, bem feio, saltou para a frente, apresentando-se com grande alarde como Gabaru. Ele exigiu que todos beijassem seus pés, proclamando-se sem a menor modéstia o novo e glorioso salvador deles. Rimuru e os outros rapidamente perceberam que Gabaru não passava de um palhaço tolo e completamente sem noção. À medida que a arrogância de Gabaru crescia, Shion ficava cada vez mais irritada, e em sua frustração, ela apertou Rimuru como se ele fosse uma bola anti-estresse, coitado. Gabaru continuou se gabando sem parar, avisando que o exército orc estava marchando em direção à vila deles, e que a única esperança de sobrevivência era se juntar ao seu exército, claro. Ele até os insultou, chamando-os de fracos e inúteis, o que foi a gota d'água. Shion, completamente enfurecida, apertou Rimuru ainda mais forte, quase o esmagando. Quando Rimuru tentou explicar que eles não haviam de fato domado os lobos, Gabaru rudemente o interrompeu, dizendo para ele calar a boca imediatamente. Naquele exato momento, Rimuru decidiu invocar Ranga, para dar uma lição no folgado. Quando Ranga apareceu, os ogros notaram, com surpresa, que ele havia dobrado de tamanho, ficando ainda mais imponente. Gabaru, claramente intimidado pela presença de Ranga, exigiu que ele se juntasse ao seu exército e abandonasse Rimuru, o que era um absurdo. Completamente imóvel, Ranga apenas o encarou com um olhar penetrante. Frustrado pela total falta de resposta de Ranga, Gabaru tolamente desafiou Rimuru para um duelo, na esperança de impressionar o lobo com uma vitória fácil. Antes que o duelo pudesse sequer começar, Gopta reapareceu de repente, para a enorme surpresa de Rimuru e de todos os presentes. Perguntando-se como Gopta havia sobrevivido àquela comida desastrosa e mortal, o sistema revelou que Gopta havia adquirido a valiosa habilidade de resistência a veneno a partir daquela experiência traumática. Ranga deixou Gopta bem na frente de Gabaru, e Rimuru, bastante divertido com toda a situação, disse a Gopta para, digamos, chutar a bunda dele com vontade. Assim que o duelo começou, Gopta lançou sua lança com força em Gabaru, que por muito pouco conseguiu desviá-la, quase sendo atingido
atingido. Gabaru contra-atacou com sua própria lança, mas antes que ele sequer percebesse o que estava acontecendo, Gopta havia desaparecido usando sua recém-descoberta habilidade de movimento sombrio e derrubou Gabaru com um chute rápido e certeiro. Impressionado com a vitória surpreendente de Gopta, Rimuru o declarou o vencedor e todos começaram a pensar que Gopta poderia, de fato, ser o próximo grande guerreiro da vila. Irritado e de saco cheio com o comportamento dos homens lagarto, Rimuru disse a eles para tirarem seu Lorde Perdedor de sua vista imediatamente, e eles rapidamente fugiram como galinhas assustadas, morrendo de medo. No dia seguinte, durante uma importante reunião, Soei informou a todos que impressionantes 200.000 soldados orcs estavam marchando em direção à vila, o que era um problema e tanto. Rimuru começou a se perguntar com certa apreensão como eles poderiam possivelmente derrotar um exército tão massivo e numeroso. Ele suspeitava que um Lorde Demônio pudesse estar apoiando a guerra por trás dos panos, mas Benimaru sugeriu que era mais provável que um Lorde Orc estivesse liderando as forças, o que era uma possibilidade real. Soei então mencionou que um de seus clones havia encontrado um espírito da árvore que desejava muito conhecer Rimuru pessoalmente. Animado e eufórico com a perspectiva de finalmente conhecer um espírito da árvore, algo que ele sempre sonhara em sua vida, Rimuru imediatamente concordou com a ideia. Diante de seus olhos, uma luz brilhante e misteriosa apareceu e uma planta mágica brotou da mesa, revelando o jovem e delicado espírito da árvore. Ela se apresentou como Traine e pediu desculpas por sua visita completamente não anunciada, que foi meio repentina. Quando Rimuru perguntou por que ela havia vindo, Traine explicou que desejava que ele derrotasse o Lorde Orc, acreditando firmemente que ele era o único capaz de salvar sua preciosa floresta. No entanto, Benimaru ficou bastante desconfiado, perguntando-se por qual motivo ela não havia procurado ajuda em outras vilas próximas. Traine explicou que com a Vila dos Ogros já completamente destruída, sua melhor e única esperança estava com o Rei Slime, acreditando que apenas Rimuru poderia derrotar o temível Lorde Orc e, assim, evitar que a floresta fosse completamente obliterada. Com todos olhando para ele em busca de uma resposta definitiva, Rimuru disse a Traine que consideraria a decisão com toda a calma e cuidado necessários. Enquanto continuavam sua importante reunião, Rimuru questionou por qual motivo os orcs estavam atacando absolutamente todas as vilas na floresta, sem exceção. Soei explicou que os orcs estavam tentando ficar mais fortes e poderosos, devorando os corpos de suas vítimas, o que era bem macabro. Traine acrescentou que o Lorde Orc possuía uma habilidade especial e terrível chamada Fome, que se estendia ao seu braço, permitindo-lhes devorar qualquer vítima que encontrassem, e assim, ganhar a força e as habilidades dessa vítima, tornando-os uma ameaça cada vez mais perigosa e incontrolável. No entanto, não importa o quanto os orcs consumissem, eles nunca poderiam ser verdadeiramente satisfeitos, estando sempre famintos por mais e mais poder, uma sede insaciável. Percebendo as verdadeiras e sombrias intenções dos orcs, Rimuru pensou que eles tinham uma boa chance de enfrentá-los e sugeriu que os goblins e os lobos terríveis poderiam servir como uma excelente isca para atraí-los. Traine então revelou que um soldado de um Lorde Demônio havia na verdade invocado o Lorde Orc, mas Rimuru hesitou, incerto se podia confiar plenamente nela afinal. Sentindo sua dúvida e hesitação, Traine pediu a ele mais uma vez, com toda a sinceridade, para derrotar o Lorde Orc pelo bem e pela salvação da floresta. Para ter certeza absoluta, Rimuru pediu orientação ao sistema, e ele confirmou que Traine, como a verdadeira protetora da floresta, sempre apoiaria o bem sobre o mal, sem hesitação. Isso era tudo o que Rimuru precisava ouvir para se decidir, mas antes que ele pudesse sequer responder, Xion, toda atrevida, aceitou a tarefa em seu nome. Rimuru, transformando-se de volta em sua forma de slime, concordou em eliminar seus inimigos de uma vez por todas. No entanto, a questão de como lidar com o impressionante 200.000 orcs ainda pairava no ar, sem uma solução clara. Ele pensou que seria sábio formar uma aliança com os Homens Lagarto, embora definitivamente não com o arrogante e insuportável Gabaru, de jeito nenhum. Soei sugeriu que eles se encontrassem com o Rei Lagarto para garantir a aliança, e Rimuru esperava sinceramente que tudo desse certo. No dia seguinte, Rimuru chegou ao imponente palácio do Rei Lagarto. Sua poderosa aura imediatamente deixou os guardas inquietos, que se perguntaram quem ele era, sentindo que seu poder era mais do que suficiente para destruí-los todos, sem esforço. Rimuru se apresentou como um humilde mensageiro de seu mestre, expressando seu sincero desejo de formar uma aliança duradoura. O Rei Lagarto, que nunca tinha ouvido falar de Rimuru em toda a sua vida, ficou completamente confuso com a situação. Soei interveio rapidamente, explicando que Rimuru era o grande e poderoso mestre deles, que havia jurado derrotar o temível Lorde Orc. Um dos Homens Lagarto, duvidando abertamente das palavras de Soei, tentou desafiá-lo para uma briga, o que foi uma péssima ideia. Em resposta, Soei rapidamente prendeu o desafiante em um fio de aço, quase encerrando a luta ali mesmo antes que o Rei Lagarto intervisse, pedindo por paz e calma. Soei, respeitando o pedido do rei, libertou o Homem Lagarto e reiterou que eles só buscavam uma aliança, nada mais, nada menos. Percebendo que Rimuru poderia ser um aliado extremamente valioso, o Rei Lagarto concordou com a aliança, mas pediu para encontrar Rimuru pessoalmente antes da batalha, para ter certeza. Soei achou que era um pedido bastante razoável e prometeu que eles voltariam dentro de uma semana sem falta. Ele também alertou o Rei Lagarto para evitar a todo custo avançar para a batalha antes que os reforços de Rimuru chegassem para não cometer um erro. Algumas horas depois, o Rei Lagarto dirigiu-se ao seu exército reunido dentro da caverna, instruindo-os a evitar, de forma alguma, enfrentar os orcs diretamente, e em vez disso, focar totalmente na defesa de seu território, até que as forças de Rimuru pudessem finalmente se juntar a eles. Depois de alguns dias, Gabaru invadiu o palácio dos Homens Lagarto furioso, exigindo que eles partissem imediatamente para a ofensiva contra os orcs. O Rei Lagarto, no entanto, lembrou-lhe, com toda a paciência, que eles estavam apenas ganhando tempo para seu poderoso aliado, Rimuru, que estava a caminho. Convencido de que tinha um plano muito melhor, Gabaru insultou seu próprio pai, chamando-o de perdedor fraco, nojento e completamente inútil, e então assumiu o controle total do exército. Ele comandou suas forças para derrubar o rei, trancando-o em uma cela escura e extraiu um poder imenso da lança de vórtice do rei para si. À medida que mais e mais soldados chegavam em apoio a Gabaru, ele os liderou para a batalha nos pântanos, ansioso para provar sua superioridade e seu valor, de uma vez por todas. Enquanto o exército de Gabaru começava a matar os orcs que avançavam, eles logo notaram algo verdadeiramente horrível e perturbador. Os orcs restantes estavam devorando, sem a menor cerimônia, os corpos de seus próprios camaradas caídos. Observando essa cena, Gabaru percebeu com horror e desespero que ele era, de fato, um perdedor tolo e completamente inútil. Diante de seus olhos, os orcs começaram a emitir uma aura ainda maior e mais ameaçadora, seu poder aumentando exponencialmente a cada corpo que consumiam. Enquanto isso, Rimuru e seus companheiros correram desesperadamente para a vila dos Homens Lagarto, esperando chegar antes dos orcs e evitar o pior. Usando comunicação telepática, Soei informou a Rimuru que um orc de alta patente estava atacando um soldado Homem Lagarto e perguntou se ele poderia se juntar à luta, já que agora eles eram de fato aliados.
Rimuru deu-lhe permissão total para assistir os homens lagarto sem pensar duas vezes. Quando Rimuru e sua equipe finalmente chegaram ao campo de batalha, Sui já havia matado os orcs, mas o soldado homem lagarto estava gravemente ferido e quase sem forças. Sem hesitar um segundo, Rimuru deu-lhe uma poção de cura, e ela ficou chocada com a rapidez impressionante com que suas feridas cicatrizaram, como mágica. A soldado se apresentou e explicou com tristeza que seu irmão tolo e arrogante, Gabaru, havia derrubado o pai deles e liderado o exército para uma guerra que eles, de forma alguma, poderiam vencer. Ela implorou a Rimuru com lágrimas nos olhos para resgatar o pai deles antes que ele fosse morto pelo temível Lord Orc, o que seria uma tragédia. Antes que Rimuru pudesse sequer responder, Xion interveio, provocando-o com um sorriso, dizendo que ele era muito mole para dizer não, e que definitivamente ajudaria Gabaru, como sempre. Rimuru, um pouco exasperado com a intromissão, se perguntou quando Xion havia começado a dar as ordens e a mandar em tudo por ali. Ele então comandou Sui para resgatar o Rei Lagarto de sua cela imediatamente e ordenou aos outros que se preparassem para a batalha sem perder tempo. De volta ao campo de batalha, Gabaru e seus homens se viram completamente cercados pelos orcs, que haviam ficado ainda mais fortes depois de consumir os homens lagarto caídos, o que era terrível. Gabaru percebeu com um certo choque que os orcs haviam ganhado pés palmados e escamas ao devorar seus inimigos, o que os tornava ainda mais monstruosos. Enquanto os orcs se aproximavam cada vez mais, Gabaru tentou reunir suas tropas, urgindo-os a não fugir, e por um breve momento, eles realmente acreditaram que ele era um líder corajoso e inspirador. Nesse exato momento, um orc massivo e imponente apareceu diante deles, e Gabaru, pensando que era o próprio Lord Orc, decidiu desafiá-lo para uma luta 1 contra 1, esperando terminar a guerra com esta única batalha. O Orc, no entanto, revelou, com um sorriso de escárnio, que ele era apenas um general no exército do Lord Orc, e não o Lorde em si. Apesar disso, Gabaru persistiu bravamente, determinado a não recuar de forma alguma, mesmo diante da adversidade. O general Orc derrubou Gabaru com uma facilidade impressionante, e quando Gabaru lançou seu Vortex Crash, o general o contra-atacou com seu próprio e poderoso ataque de vento, causando uma explosão massiva e devastadora. O general então lançou seu temível Chaos Hitter, mas Gabaru conseguiu desviar por pouco, com muita sorte. Os soldados de Gabaru tentaram assisti-lo, mas ele ordenou que ficassem para trás, para não se machucarem. Ele avançou corajosamente para enfrentar o general sozinho, defendendo-se de vários ataques antes de ser derrubado novamente, com força. Gabaru, em uma tentativa desesperada e final, lançou outro ataque, mas o general Orc facilmente o bloqueou e mandou Gabaru voando pelos ares como um boneco de pano, sem chance. Assim que o general se preparava para desferir o golpe final imortal, Gopta apareceu do nada, salvando Gabaru bem a tempo por um tris. Gabaru, em completo choque, pensou que Gopta era o líder dos Goblins, mas Gopta, confuso e sem entender nada, perguntou por que o rosto de Gabaru parecia tão ridículo e engraçado. Assim que Ranga apareceu, ele informou a Gabaru que Gopta era o capitão dos Cavaleiros Goblins, e que eles haviam vindo para salvá-lo sob ordens diretas de Rimuru, o grande mestre. O general Orc, nada impressionado com a chegada deles, declarou que todos ali eram apenas comida para sua barriga e se preparou para destruí-los sem piedade. Mas antes que ele pudesse sequer agir, misteriosas formações semelhantes a coberturas começaram a aparecer por todo o campo de batalha, obliterando seu exército em um piscar de olhos, de forma assustadora. O general Orc, completamente confuso e em pânico total, pensou que os homens lagarto eram os responsáveis pelos ataques misteriosos, perguntando-se como eliminá-los todos de uma vez só, sem deixar rastros. Mas à medida que mais e mais orcs eram anunciou que havia vindo para vingar seus irmãos caídos. Outros apareceram no campo. Uma luz mística e poderosa apareceu em sua mão, e ele avisou os orcs que os aniquilaria sem deixar absolutamente nenhum rastro. Ele lançou a luz no exército orc, que cresceu e se transformou em uma das coberturas destrutivas, explodindo um grande número de orcs instantaneamente, sem piedade. Apesar do poder esmagador e devastador do ataque, o general orc teimosamente acreditava que ainda podiam vencer, e recusou-se a abandonar a batalha, por pura teimosia. Naquele exato momento, Ranga deu um passo à frente como um novo e imponente desafiante, emitindo uma aura poderosa e assustadora. Enquanto nuvens escuras e ameaçadoras se acumulavam acima, um poderoso tornado desceu, seguido por centenas mais, varrendo seções inteiras do exército orc, sem deixar nada para trás. Rimuru, completamente chocado e impressionado com a exibição, perguntou ao sistema que tipo de habilidade era aquela. E o sistema o informou que era a Tempestade da Morte, poderosa o suficiente para destruir um exército inteiro, sem esforço. Momentos depois, um raio negro e fulminante atingiu o general orc, destruindo-o instantaneamente, sem deixar vestígios. Com um rugido poderoso e imponente, Ranga acalmou a tempestade, e naquele exato instante, ele evoluiu para um majestoso lobo estelar da tempestade. Enquanto isso, Benimaru desencadeou mais de suas devastadoras coberturas, e Hakuro disparou pelo campo de batalha, matando orcs rapidamente com golpes precisos e mortais. Os orcs restantes, pensando que ainda tinham uma pequena chance de vitória, tolamente tentaram atacar Xion, o que foi um erro fatal. Em resposta, ela lançou um golpe tão incrivelmente poderoso, que obliterou absolutamente tudo em seu caminho por quilômetros e quilômetros. Rimuru, testemunhando essa cena assustadora, fez uma nota mental para nunca, jamais, irritá-la, em hipótese alguma. Enquanto as coberturas de Benimaru continuavam a aniquilar os orcs sem parar, Rimuru esperava sinceramente que os ogros ficassem com ele depois da guerra, para sempre. Mas nesse exato momento, ele notou a presença do Lord Orc e decidiu colocar sua máscara, percebendo que a batalha final e decisiva estava de fato muito próxima. Antes que Rimuru pudesse sequer fazer seu movimento, um barulho alto e estrondoso ecoou, e uma luz intensa cruzou o céu, caindo com força no chão. Quando a poeira finalmente baixou, uma criatura feia, inútil e completamente desprezível estava diante deles, que havia dado nomes tanto a Gabaru amaldiçoando-os por arruinar seu grandioso e meticuloso plano. Revelou que pretendia criar um novo Lorde Demônio da Floresta, que seria seu fantoche pessoal, obedecendo a cada um de seus comandos, sem questionar. Ele explicou que toda a guerra foi orquestrada para garantir que o último monstro sobrevivente evoluísse para se tornar um novo Lorde Demônio, um plano e tanto. Gabaru, tão sem noção e tapado como sempre, perguntou se Gelmud havia vindo para fazê-lo o Lorde Demônio, o que era hilário. Gelmud zombou da ideia, chamando Gabaru de inútil e insignificante, e comandando-o a se preparar para ser comido pelo Lorde Orc para empoderá-lo em vez disso. Quando o Lorde Orc questionou como devorar Gabaru o faria o Lorde Demônio, Gelmud descartou a pergunta com um aceno de mão, insistindo que era completamente irrelevante e ordenando-o a fazê-lo imediatamente. No entanto, o Lorde Orc, bastante cético quanto às verdadeiras intenções de Gelmud, recusou-se a confiar nele nem um pouco. Enfurecido e com raiva, Gelmud decidiu matar Gabaru ele mesmo, disparando uma poderosa explosão de energia diretamente contra ele, sem hesitar. Os soldados de Gabaru bravamente se jogaram na frente do ataque, sacrificando-se e absorvendo todo o dano para proteger seu líder, em um ato de coragem.
Gelmud, longe de terminar sua maldade, preparou um ataque ainda maior para acabar de vez com Gabaru, alegando que a melhor maneira de fazer a vida de Gabaru valer algo era, na verdade, alimentá-lo ao Lord Orc. Enquanto Gelmud desencadeava uma barragem de explosões de energia menores e rápidas direcionadas a Gabaru, Rimuru interveio, absorvendo todos os ataques com uma facilidade impressionante como se não fosse nada. Ele chamou o ataque de fraco e insignificante, e jogou algumas poções de cura para Gabaru, dizendo-lhe para curar seus homens feridos imediatamente. Rimuru, apesar da tolice e arrogância anterior de Gabaru, admirou sua bravura por continuar a luta mesmo quando a vitória parecia completamente impossível, o que era notável. Decidindo que era hora de acabar com aquilo de uma vez por todas, Rimuru socou Gelmud com força, silenciando suas palavras vis e arrogantes, e seguiu com outro golpe poderoso, derrubando-o para trás. Com Gelmud completamente sem vontade de revidar, Rimuru se perguntou se o demônio tinha alguma habilidade oculta, mas não vendo absolutamente nenhuma, ele o chutou na terra sem cerimônia. Exigindo saber quem era o verdadeiro e legítimo Lorde Demônio, Rimuru ficou chocado quando Gelmud implorou ao Lord Orc por apoio, lembrando-o de que ele havia lhe dado seu nome, como se fosse um favor. Naquele exato momento, o Lord Orc lembrou-se das palavras de Gelmud, de que ele estava destinado a governar a Floresta Dira como o temível desastre Orc, o que era seu destino. Aproveitando o momento perfeito, o Lord Orc fatiou Gelmud com seu cutelo massivo e afiado, e começou a devorar seu corpo sem a menor hesitação. Enquanto o Lord Orc consumia Gelmud, sua aura cresceu imensamente poderosa e ameaçadora, e o sistema informou a Rimuru que as magículas do Lord Orc estavam disparando para o alto, de forma assustadora. Ele estava prestes a evoluir para um Lorde Demônio. Naquele instante, um vento sombrio girou em torno do Sr. Orc, sinalizando a conclusão de sua evolução para o desastre Orc. O sistema anunciou a transformação, e Rimuru percebeu o perigo imenso que essa combinação de porco e rinoceronte representava para o mundo. O desastre Orc ameaçava aniquilar cada criatura viva na floresta, até que só ele restasse. Sabendo que não podia permitir que esse monstro vivesse, Rimuru se preparou para uma batalha feroz. Os ogros, confiantes em suas habilidades, pediram a Rimuru que os deixasse assumir o comando da luta. Xion foi a primeira a atacar, saltando alto, mas o desastre Orc a bloqueou e a jogou para trás. Sem se intimidar, ela avançou de novo, mas o desastre Orc pensou que ia acabar com ela quando Hakuru surgiu de repente, desferindo um golpe no monstro. No entanto, o desastre Orc rapidamente recolocou a cabeça graças a uma habilidade de cura aprimorada. Soei prendeu o monstro com fios de aço, e Benimaru seguiu disparando uma luz mística que se expandiu numa cobertura mágica e rompendo numa labareda infernal para impedir que o monstro se curasse. Hanga invocou o Trovão Negro para atingir o desastre Orc, mas Rimuru sentiu que o ataque não era forte o suficiente, e aconselhou Hanga a conservar suas magículas para se recuperar. Quando a fumaça se dissipou, perceberam que o desastre Orc parecia quase invencível, com sua resiliência dando a impressão de que tinha 7 vidas. Nesse instante, um Orc apareceu diante do desastre Orc e se ofereceu como sacrifício. Sem hesitar, o desastre Orc devorou o Orc, ganhando ainda mais poder. Ainda faminto por mais, o desastre Orc lançou um ataque de energia que se dispersou em dezenas de explosões, mas Rimuru rapidamente absorveu todas elas. Rimuru então disse aos ogros que ele assumiria o controle da batalha. Aproximando-se do monstro, Rimuru instruiu o sistema a prepará-lo para o modo de combate, desbloqueando um novo poder. O desastre Orc, agora totalmente ciente da força de Rimuru, comandou sua habilidade Comedor do Caos para consumir Rimuru. Mas Rimuru desviou dos ataques com facilidade, cortando o braço do monstro e destruindo seu cutelo no processo. Assim que Rimuru pensou ter levado a melhor, o desastre Orc arrancou outra arma para continuar a luta. Uma explosão massiva de energia o cercou instantaneamente. O desastre Orc, agora totalmente fixado em Rimuru, declarou que queria devorá-lo, lançando uma barragem de luzes poderosas. Rimuru absorveu cada ataque e usou a oportunidade para se aproximar. No auge da batalha, o desastre Orc conseguiu agarrar Rimuru, ameaçando devorá-lo. No entanto, Rimuru rapidamente ativou um círculo de chamas, envolvendo o monstro com labaredas quentes o suficiente para assar até o próprio diabo. No entanto, para o choque de Rimuru, o desastre Orc permaneceu ileso, revelando que possuía uma habilidade de resistência ao fogo. Rimuru disse ao sistema para recuar, decidindo lidar com o monstro sozinho. Rimuru se transformou em sua forma de slime e declarou que consumiria o desastre Orc até não sobrar nada. Ele se derreteu sobre o Orc, espalhando-se pelo corpo dele como cola. O desastre Orc tentou freneticamente afastar o slime, mas Rimuru continuou a envolvê-lo, esticando-se por todo o corpo do monstro até dominá-lo completamente. O desastre Orc lutou em vão, enquanto Rimuru lentamente consumia cada pedaço dele. Enquanto Rimuru mergulhava nas memórias do Sr. Orc, Geld, ele viu que alguns meses antes, Geld havia deixado sua vila para procurar comida para seu povo faminto. Enfraquecido pela fome, Geld havia desmaiado na floresta. Foi então que Gelmud o encontrou, oferecendo-lhe um nome e comida em troca de seu acordo para se tornar um Lorde Demônio. Refletindo sobre isso, Geld disse a Rimuru que não podia se dar ao luxo de ser derrotado, pois isso condenaria todo o seu clã à fome. Rimuru, no entanto, disse que era tarde demais, ele já estava derrotado e logo se dissolveria dentro da barriga de Rimuru. Sentindo pena de seu povo, Geld se perguntou como seu clã sobreviveria sem ele. Rimuru, apesar da situação sombria, ofereceu-se para devorar os pecados de Geld e de seus companheiros orcs, permitindo que encontrassem a paz no Nirvana. Naquele momento, Geld se transformou de volta ao seu eu original e se viu num paraíso livre da fome. Ele agradeceu a Rimuru por salvá-lo e desapareceu enquanto o sistema anunciava que Geld havia entrado no Grande Além. Com a derrota de Geld, a colina da água se dissipou, revelando Rimuru. Os orcs, recuperando o controle de suas mentes, decidiram encerrar a guerra. Todos celebraram a vitória, aliviados por a batalha ter terminado.
No dia seguinte, Rimuru perguntou aos ogros se eles planejavam retornar à sua vila agora que a guerra havia terminado. No entanto, Benimaru expressou seu desejo de continuar servindo Rimuru, oferecendo sua lealdade, dizendo que queriam permanecer como seus seguidores leais. Shion, satisfeita, declarou feliz que tinha o melhor trabalho do mundo e estava mais do que disposta a fazer de seus canhões o travesseiro dele. No dia seguinte, todos os monstros se reuniram para uma reunião para discutir o destino dos orcs. Muitos se perguntavam que punição os orcs deveriam enfrentar pela destruição que haviam causado. Rimuru, no entanto, os chocou ao afirmar que não tinha intenção de punir os orcs de cara de porco. Ele explicou que, em circunstâncias semelhantes, qualquer raça poderia ter feito o mesmo por desespero. O Rei Lagarto discordou, dizendo que os orcs mereciam pelo menos alguma forma de punição, mas Benimaru ressaltou que a fome é um motivador poderoso. Sem punição à vista, o Rei Lagarto questionou o que seria dos orcs. Com mais de 50 mil restantes, Rimuru viu uma oportunidade e sugeriu que eles poderiam ajudar a reconstruir a Vila Goblin. Um dos orcs, surpreso com a generosidade de Rimuru, perguntou por que ele os aceitaria. Rimuru explicou que mantê-los ocupados os impediria de cair nas mãos de um demônio pior que Jaltmon. Essa foi a melhor notícia que os orcs já tinham ouvido, e eles agradeceram a Rimuru por lhes dar uma chance de redenção. Traine, satisfeita com a decisão, anunciou que compartilharia a fartura da floresta com os orcs, garantindo que teriam comida suficiente. Como guardiã da floresta, Traine também declarou que Rimuru seria o novo chanceler da floresta de Jura. Com todos os clãs em acordo, Rimuru aceitou o cargo de chanceler, pronto para liderar os diversos habitantes da floresta numa nova era de paz e cooperação. Após a reunião, enquanto os ogros estavam saindo, um dos monstros orcs pediu perdão a eles. Benimaru, desinteressado na ideia de executá-lo, pensou que seria um desperdício de seus talentos. No dia seguinte, Rimuru decidiu fazer daquele orc o novo líder do clã, e o nomeou Glenn, em homenagem ao seu antigo líder. Uma luz mística envolveu Glenn enquanto ele evoluía para o Rei Orc. Mais tarde naquele dia, Rimuru nomeou todos os orcs sobreviventes, eventualmente caindo no sono de exaustão. Em poucos meses, os orcs aprenderam a construir casas e estavam se tornando especialistas, graças à sua força massiva. Eles construíram estruturas 2 vezes mais rápido, até mesmo instalando um aqueduto e banheiros com descarga e sistemas de esgoto, usando o conhecimento de Rimuru de sua vida passada como empreiteiro. À medida que a cidade se aproximava de sua visão, Rimuru se orgulhava do progresso deles. Um dia, Suei apareceu, avisando Rimuru que um grupo de cavaleiros estava se aproximando. Rimuru rapidamente percebeu que os cavaleiros eram liderados pelo rei herói dos anões. Temendo problemas potenciais, Rimuru instruiu Benimaru a se preparar para a evacuação se a guerra estourasse. Assim que o rei-herói chegou, Kaidin correu para cumprimentá-lo, apenas para o rei comentar que o rosto de Kaidin parecia pior que lixo. Rimuru se apresentou como o chanceler da floresta de Jura, transformando-se em sua forma humana na esperança de ganhar respeito. O rei, no entanto, desafiou Rimuru querendo testar sua força. O rei propôs um desafio. Se Rimuru pudesse bloquear todos os seus ataques, ele seria declarado o vencedor. Assim que o desafio começou, Traini, o espírito da árvore, apareceu para servir como testemunha. Assim que a batalha começou, o rei usou sua poderosa técnica de trovão do céu e da terra. Rimuru por pouco não foi atingido, mas rapidamente bloqueou o próximo ataque do rei, deixando todos em choque. Impressionado com a habilidade de Rimuru, o rei pediu desculpas por atacá-lo e perguntou como Rimuru havia aprendido a contra-atacar sua técnica. Rimuru revelou que havia aprendido com seu mestre de espada, Hakuru, que então se adiantou. O rei reconheceu Hakuru como seu antigo professor, e eles se reconectaram felizes. Naquela noite, durante o jantar, o rei propôs um tratado com Rimuru, reconhecendo o rápido crescimento da floresta numa cidade próspera. Ele acreditava que não demoraria muito para que a cidade de Rimuru superasse as outras e se tornasse a mais poderosa do mundo. Rimuru concordou com o tratado e decidiu nomear sua nova cidade de Federação Tempest, inspirando-se em seu nome na floresta. Higurd, encantado com a decisão, sugeriu nomear a vila de capital Rimuru. Rimuru inicialmente se opôs a nomear a vila de capital Rimuru, mas Benimaru e Shion insistiram que era o nome perfeito, não deixando a Rimuru outra escolha senão aceitar. Alguns dias depois, o rei-herói dos anões retornou com um presente inesperado, Vesta, que foi jogado no chão na frente de todos. O rei explicou que Vesta havia sido expulso do palácio por ser inútil e esperava que Rimuru pudesse ajudá-lo a encontrar um propósito. Vesta, envergonhado, implorou por perdão e prometeu se tornar uma pessoa melhor, até se oferecendo para trabalhar como escravo deles. Kaidin garantiu os talentos de Vesta, pedindo a Rimuru que o aceitasse na cidade. Rimuru concordou, e Vesta prometeu parar de ser um encrenqueiro. Assim que o rei partiu voando, Rimuru notou que Gabiru também havia aparecido na cidade. Shion, frustrada, ameaçou cortar a cabeça dele, mas Gabiru alegou ter boas intenções e queria provar sua lealdade. Sua irmã, pedindo até misericórdia de Rimuru, explicou que Gabiru estava falido e sem teto. Incapaz de recusar, Rimuru aceitou Gabiru na cidade para o desânimo de Shion.
Mais tarde naquele dia, Rimuru nomeou a irmã de Gabiru e sua comitiva, dando-lhes nomes que desgostaram Gabiru. No entanto, enquanto Gabiru ficava com ciúmes, uma luz dourada brilhou ao redor dele, desbloqueando um poder oculto e anulando seu nome. Depois que Rimuru nomeou sua irmã e seus companheiros, eles evoluíram para formas draconianas. Rimuru encarregou Souei de treiná-los para serem grandes guerreiros, embora Souei não tivesse certeza se era possível. Enquanto isso, Vesta recebeu um laboratório dentro da caverna, onde tinha a liberdade de realizar seus experimentos. Numa cidade distante, 4 Lordes Demônios observavam Rimuru numa orbe, vendo-o enquanto ele consumia o Sr. Orc. Uma Lorde Demônio, Milin, pensou que Rimuru seria um desafiante digno e estava ansiosa para conhecê-lo. Clayman a lembrou que haviam concordado em evitar a floresta, mas Milin ignorou seus avisos e voou pela janela. Milin se apresentou, revelando que era uma nuvem massiva de poeira. Quando a poeira baixou, Milin se apresentou, revelando que era uma Lorde Demônio e viera conhecer Rimuru, tendo ouvido que ele era o mais forte da cidade. Ela o cutucou como um balão, curiosa para ver se ele estouraria. Milin se gabou de sua habilidade de ver os níveis de magia de todos, mesmo quando ocultos. Rimuru considerou verificar as estatísticas dela, mas decidiu que não valia a pena, dada sua expressão inexpressiva. Quando perguntada o que queria, Milin respondeu que estava apenas se apresentando. Em pouco tempo, Xion a atacou, mas Milin facilmente pegou a lâmina de Xion e a jogou para o lado. Souei prendeu Milin em fios de aço e Benimaru a encurralou numa cobertura mágica, mas Milin a destruiu com facilidade, liberando um vento poderoso que deixou um buraco enorme no chão. Percebendo quão poderosa ela era, Rimuru decidiu intervir. Milin, achando Rimuru fraco, o desafiou a derrotá-la em um único golpe. Rimuru aceitou, apesar do sistema avisá-lo de que ela era 10 vezes mais forte. Ele rapidamente elaborou um plano e, em vez de lutar, enfiou um delicioso bolinho de mel na boca de Milin. Ela foi instantaneamente dominada pelo sabor e implorou por mais. Rimuru disse a ela para admitir a derrota, prometendo mais comida em troca. Milin, desesperada por outro sabor, concordou com um empate e prometeu nunca atacar ninguém da Federação Tempest. Satisfeito, Rimuru deu a ela mais mel, embora temesse que ela pudesse devorar tudo. Enquanto Milin se empanturrava de mel, ela perguntou a Rimuru se ele já havia pensado em se tornar um Lorde Demônio. Rimuru, desinteressado, disse que o título era inútil e só adicionaria mais inimigos à sua vida já complicada. Chocada com a resposta dele, Milin exigiu saber mais sobre ele e como ele poderia ter mais inimigos do que um Lorde Demônio. Irritado com a persistência dela, Rimuru finalmente concordou em mostrar-lhe a cidade, mas a avisou para se comportar. Os ogros impressionados pensaram que Rimuru havia domado uma Lorde Demônio, e Benimaru brincou que Rimuru era um pegador por conseguir tal feito. Nesse instante, Gabiru apareceu, perguntando quem era a garota estranha, apenas para ser nocauteado por um único soco de Milin. Ela explicou que estava de bom humor, e essa era a única razão pela qual poupou a vida dele. Gabiru, enquanto isso, viu sua vida passar diante dos olhos. Tentando restaurar a paz, Rimuru pediu a Milin para parar de agir como uma adolescente mal-humorada. Mas ela riu, dizendo que estava apenas cumprimentando. Mais tarde naquele dia, Rimuru apresentou Milin à cidade, e todos ficaram chocados ao ver uma Lorde Demônio entre eles. Os cidadãos se maravilharam com o gênio de Rimuru por fazer amizade com uma tirana notória como Milin. Para a surpresa deles, Milin anunciou que começaria a viver na cidade como convidada especial e perguntou a Rimuru se poderiam ser amigos. Embora Rimuru achasse a ideia sem sentido, já que ela não tinha uma história real para desenvolver, ele relutantemente concordou quando ela fez beicinho como uma criança. Naquela noite, durante uma reunião, Kaijin expressou suas preocupações sobre ter uma Lorde Demônio como Milin na cidade. Ele alertou que os outros Lordes Demônios poderiam ficar com ciúmes e retaliar. Benimaru concordou, afirmando que o poder de Milin poderia provocar uma guerra com os outros Lordes. Rigurd acrescentou que, em caso de guerra, Rimuru seria culpado por trazer Milin para a cidade deles. No entanto, Hakuro acreditava que eles poderiam estar mais seguros com ela por perto, pois sua presença poderia dissuadir ameaças potenciais. Enquanto isso, num reino distante, o governante ficou curioso sobre quem Rimuru realmente era. Seu assistente, Fuse, sugeriu que visitassem a cidade Goblin para avaliar a situação e até insinuou que poderiam eliminar Rimuru se ele representasse uma ameaça. Naquele mesmo dia, Fuse informou aos 3 aventureiros que eles o acompanhariam numa visita ao Rei Slim. De volta à cidade Goblin, Rimuru verificou o progresso de Vesta com seus experimentos. Vesta revelou animadamente que havia criado um cristal de comunicação e o usou para informar ao Rei Anão que Milin agora era uma convidada na cidade. Vesta também apresentou uma nova poção de cura que havia desenvolvido, feita a partir de uma amostra do slime de Rimuru. Quando Rimuru a avaliou, o sistema confirmou que era igual em potência à própria poção de cura de Rimuru. Rimuru sugeriu que vendessem as poções de cura para lucro, mas Kaijin desaconselhou, alertando que isso desperdiçaria recursos valiosos. Em vez disso, ele propôs reservar as poções para emergências. Vesta ofereceu um compromisso produzindo poções de menor qualidade para venda, enquanto mantinha as de alta qualidade para situações críticas. Kaijin concordou, acrescentando que até o Reino Anão poderia se beneficiar desse comércio. Enquanto saíam da caverna, uma explosão sacudiu a cidade. Rimuru rapidamente voou para o local da perturbação, onde Souei o informou que um encrenqueiro havia chegado, apenas para ser nocauteado por Milin. Ao chegar, Rimuru notou que o rosto de Rigurd havia sido queimado na briga. Embora Rigurd insistisse que não havia nada com que se preocupar, Rimuru o encharcou com uma poção de cura, pensando que seu rosto queimado já era assustador o suficiente.
Olhando para o encrenqueiro, Rimuru percebeu que o sujeito merecia ser nocauteado. Milin explicou orgulhosamente que havia dado uma lição no intruso para impedi-lo de causar mais problemas. O encrenqueiro, que se apresentou como Fóbio, afirmou ser um dos principais guerreiros do Lorde Demônio Carrion e se gabou de sua força. Ele até exigiu que o fizessem rei, derrubando Rigurd com um golpe flamejante antes que alguém pudesse desafiá-lo. No entanto, Milin, com sua aura flamejante, interveio rapidamente para colocar Fóbio em seu lugar, pronta para assá-lo se necessário. Enquanto Fóbio, o bestial, tentava liberar suas chamas, Milin o nocauteou sem esforço com um único golpe, causando a explosão anterior. Rimuru, vendo seu comportamento imprudente, ficou frustrado por ela não ter escolhido desescalar a situação pacificamente. Ele a acusou de perturbar a paz da cidade, apesar de ela tentar justificar que havia salvado a cidade. Rimuru, determinado a afirmar sua autoridade, disse a Milin que ela não teria almoço como punição. Milin, devastada pela dura penalidade, quase destruiu o inconsciente Fóbio por frustração, mas Rimuru a impediu bem a tempo. Pouco depois, Milin estava feliz comendo almoço no escritório de Rimuru, agindo como uma criança inocente. Rimuru então se virou para Fóbio, exigindo saber por que ele havia vindo à cidade. Fóbio, ainda arrogante, chamou Rimuru de slime de baixo escalão e recusou-se a responder. Rimuru avisou que sua resposta decidiria se eles se tornariam inimigos ou aliados, deixando claro que as consequências poderiam ser severas. Fóbio, pensando que Rimuru estava blefando, questionou como um slime tão fraco havia conseguido hipnotizar a cidade para segui-lo. Rimuru calmamente lembrou a Fóbio que ele governava toda a floresta de Jura e poderia facilmente declarar guerra ao reino de Fóbio. Percebendo que seu reino provavelmente não teria chance contra Rimuru, Fóbio finalmente revelou que havia sido enviado pelo Lorde Demônio Carrion para recrutar novos soldados para seu exército. Rimuru entendeu então que os outros Lordes Demônios estavam começando a ver sua cidade em crescimento como uma ameaça potencial. Ele ordenou que Fóbio partisse imediatamente, considerando-o inútil demais para sequer se preocupar com a execução. Rimuru também ordenou que, se o Lorde Demônio Carrion quisesse uma reunião, ele deveria aparecer pessoalmente. Enquanto Fóbio saía, Rimuru se virou para Milin, pedindo a ela para contar tudo o que sabia sobre o Lorde Demônio Carrion, a quem Fóbio servia. Milin hesitou, explicando que os Lordes Demônios haviam jurado não interferir nos negócios uns dos outros. Rimuru, convencido de que poderia fazê-la falar, lembrou-a de que, já que eram amigos, os segredos dela também eram dele. Milin, dividida entre a lealdade aos seus companheiros Lordes Demônios e a amizade com Rimuru, permaneceu indecisa. Para seduzi-la, Rimuru prometeu-lhe um presente se ela compartilhasse o que sabia. Animada com a oferta, Milin finalmente concordou. Milin revelou que os Lordes Demônios estavam tramando juntos, usando Gelma para criar um Lorde Demônio falso, que pudesse ser facilmente derrotado como parte de seu entretenimento distorcido. Entediados com suas vidas estagnadas, eles haviam buscado novas maneiras de se divertir. Xion, no entanto, o tranquilizou, dizendo que todos o apoiariam na batalha se os Lordes Demônios viessem atrás dele. Enquanto isso, na floresta, um grupo de viajantes seguia em direção à cidade Goblin, planejando encontrar Rimuru e possivelmente iniciar uma guerra. Ao longo do caminho, eles sentiram um monstro poderoso por perto. Usando sua habilidade de visão distante, o líder do grupo, Yam, avistou um grupo de aventureiros prestes a ser devorado por uma aranha gigante. Os aventureiros, em pânico, correram em sua direção enquanto a aranha massiva emergia das árvores. Yam comandou seus homens a ficarem em formação, ordenando que um deles lançasse um feitiço de fortalecimento sobre ele enquanto se preparava para abater a fera. No entanto, antes que pudesse agir, Gobta e sua equipe de cavaleiros goblins novatos apareceram. Gobta, surpreso com os aventureiros, resolveu a situação rapidinho. Num piscar de olhos, ele abateu a aranha, esfolou-a, e sua equipe já estava cozinhando a carne num panelão. Mais tarde, no escritório particular de Rimuru, ele se apresentou aos cavaleiros da cidade e perguntou o motivo da visita. Yan, cheio de marra, achou que Rimuru não merecia resposta e exigiu saber por que a cidade inteira o tratava como um deus, sendo ele só um lodo nojento. Antes que alguém pudesse reagir, Shin deu-lhe um tapa por desrespeitar Rimuru, mas Rimuru o curou na hora. Rimuru expressou seu desejo de construir boas relações com os humanos e esperava que pudessem ser parceiros, assim como com o reino dos anões. Fuzi, surpreso com a abertura de Rimuru, informou que agora havia mudado de lado para apoiar Rimuru. Rimuru, compreendendo as dúvidas deles, os convidou a investigar a cidade à vontade. Em seguida, perguntou se a notícia de que ele havia derrotado o Senhor dos Orcs tinha se espalhado para outras cidades. Fuzi o tranquilizou, dizendo que o rei anão escondeu a informação do público. Aliviado, Rimuru propôs que Yam levasse o crédito por ter derrotado o Senhor dos Orcs. Assim, os outros o veriam como um herói, e a crescente influência de Rimuru seria minimizada. Yam, percebendo a sabedoria do plano, concordou. Naquela noite, enquanto observavam o pôr do sol, Yam admitiu que havia julgado mal a cidade, pensando que era um lugar hostil. Vendo a natureza pacífica da cidade e de seu povo, ele jurou lealdade a Rimuru, prometendo seguir apenas suas ordens dali em diante. Enquanto isso, num castelo distante, o Lorde Demônio Clayman recebeu em seu escritório uma figura misteriosa, parecida com uma deusa chamada Tyr. Curioso, ele perguntou se ela havia espionado com sucesso os reinos vizinhos. Tyr confirmou, mas levantou uma questão importante: a decisão de Milin de ficar com Rimuru. Clayman, intrigado, concordou que algo estava errado. Tyr explicou que, embora a maioria dos Lordes Demônios não tivesse planos imediatos de atacar a cidade de Rimuru, havia um que provavelmente tramava uma guerra. Ela suspeitava que pretendiam reviver os Caribes, um monstro antigo e poderoso, capaz de destruir o mundo.
Clayman lembrou-se do poder aterrorizante dos Caribes e ordenou a Tyr que encontrasse a localização selada do monstro antes que qualquer outro pudesse. Tyr desapareceu no chão, deixando Clayman a refletir sobre a destruição que ele poderia causar assim que os Caribes estivessem sob seu controle. Então é isso por hoje, pessoal. A parte 2 dos comentários, se quiserem a próxima. Até lá, assistam ao vídeo a seguir e a gente se vê no próximo, tá?